E aí, pessoal? Aproveitaram bastante a Páscoa e comeram bastante chocolate nesse final de semana? Mas aqui no Três Quadros a Páscoa ainda não acabou. Porque hoje a gente vem aqui falar sobre a história do brigadeiro. Vocês imaginam como esse doce foi criado? Não? Então fica aqui com a gente que hoje eu vou explicar um pouco dessa história. E antes de degustar essa delícia de história, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. Tem vídeo todas as terças e sextas, às 11h15 da manhã. E justamente nessa última sexta, link aqui nos cards, a gente fez um vídeo especial falando sobre a origem da Páscoa e dos ovos de Páscoa. Então corre lá para assistir também e depois volta aqui para esse vídeo e continua com a gente. Roda a vinheta. O brigadeiro é um doce feito de leite condensado, manteiga, chocolate em pó, depois a gente enrola no granulado. Isso a gente já sabe, né? Mas o que as pessoas não sabem é a sua origem, que tem uma história um pouquinho diferente. Começando pela história do leite condensado em si. Ele ficou popular mais ou menos na década de 40, mas ele surgiu em torno de 1856, quando um americano tentava desidratar o leite e ele descobriu que antes do leite virar pó, ele se transformava num creme. E que esse creme era bastante gostoso. Alguns anos depois, a receita ficou popular durante a Guerra Civil Americana e os soldados carregavam com as suas coisas o leite condensado. E com isso, ele ficou bem conhecido em todo o país. Só que foi em 1857 quando foi aberta a primeira indústria na Suíça. E foi a partir daí que ele começou a ficar popular em toda a Europa, não só mais nos Estados Unidos. E com essa indústria suíça, aí estourou de vez o leite condensado. Todo mundo descobriu que era uma delícia e aí ficou popular. E um tempo depois, a Nestlé se fundiu a essa indústria da Suíça. Depois surgiu o leite moça que a gente já conheceu resumidamente. Bem resumidamente, foi na década de 40 apenas em que o leite condensado se tornou um ingrediente bastante importante em sobremesas. E ele ficou importante em sobremesas porque durante a Segunda Guerra Mundial começou a ter o racionamento de comida. E com isso, o racionamento de leite também começou a ser feito. Então, o leite condensado meio que substituía o leite nas sobremesas. E era um bom substituto cá entre nós. Agora, saltando lá da Suíça, lá da Europa, com a fusão da Nestlé e a indústria suíça, e vamos voltar para o Brasil. No século XIX, as mulheres no Brasil começavam a lutar pelo direito a ter o voto. E havia bastante esforço de entidades sufragistas, como, por exemplo, a Federação do Progresso Feminino, que era liderado pela Berta Lutz, uma cientista bastante famosa. E esses esforços ganharam força quando as mulheres ganharam direito ao voto nos Estados Unidos e também na Europa. No Brasil, demorou alguns anos, mas a luta continuou e as mulheres finalmente tiveram direito ao voto em 1932. Aí tinha toda aquela papagaiada, sabe? A mulher precisava ser casada, tinha que pedir permissão pro marido. Se fosse solteira, só aquelas que recebiam salário podiam votar e viúvas. E obviamente isso afetou a participação das mulheres na política. Só que obviamente as mulheres brasileiras não pararam de lutar. Então em 1945 e 46 o voto se tornou obrigatório a todos os cidadãos brasileiros, maiores de idade, claro. Agora vocês podem estar se perguntando: mas Ariane, o que isso tem a ver com o brigadeiro? Calma que a gente vai chegar lá. Naquela época, entre 1945 e 46, foi criada a União Democrática Nacional, UDN, uma oposição ao governo de Getúlio Vargas. E o primeiro candidato à presidência do novo partido era ninguém mais do que Eduardo Gomes. Só que antes dele ser candidato, ele já era conhecido no Brasil como o Brigadeiro. E ele participou de movimentos liderados por tenentes e eram a favor de reformas sociais. Inclusive, ele se envolveu numa treta em que muitas pessoas foram mortas na praia, menos ele e mais alguns companheiros. Ele ficou marcado por esse movimento que ele fez. Aproveitando então essa chance que ele teve, que ele não morreu, ele entrou na política e resolveu então lutar contra o populismo. E uma coisa que eu particularmente acho engraçado é que parte da campanha dele, ele falava que ele não era comprometido. E um dos slogans era: vote no Brigadeiro, ele é bonito e solteiro. O Brigadeiro já estava lançado, entendeu? Captaram? Mesmo que ele fosse o brigadeiro, só que da Força Aérea, as mulheres que estavam ajudando ele na campanha resolveram a vender um doce
que era feito com leite condensado e chocolate para incentivar as pessoas a votarem nele. E esse doce, como era para ajudar o brigadeiro, foi batizado então de brigadeiro. E depois disso vocês já sabem o sucesso que fez, porque mesmo muitos anos depois a gente ainda faz esse doce e ainda é uma tradição brasileira. Inclusive, muitas pessoas acabaram criando seu próprio negócio de brigadeiro, algumas delas até mesmo fora do país, e obtiveram muito sucesso. É um doce que acaba melhorando a vida de muitas pessoas em muitos aspectos, tanto de você comer um doce e ficar mais feliz, tanto de você acabar melhorando as condições financeiras de uma pessoa. As coisas podem ficar grandes e importantes e a gente nem imagina. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. É uma história um pouquinho diferente, mas muitas pessoas crescem ouvindo ela. Conta aqui embaixo nos comentários se vocês já ouviram essa história. E a gente também deixou aqui na descrição links de livros de receitas de doces que vocês podem adquirir na Amazon e fazer em casa. Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Beijo, até a próxima!